De volta com o Manhã no Ar, são 7 horas e 13 minutos. Vamos voltar a falar sobre os estragos causados pela chuva. Nesse momento, o Danilo Alves está na Avenida Grande Circular. Oi, Danilo, está complicado por aí o trânsito? Os semáforos estão funcionando ou não? Bastante complicado, Wilson. Agora a nossa reconexão está estabelecida. Aqui atrás a gente vê os semáforos da Avenida Altaz Mirim sem funcionar. Que a gente sabe, quando o semáforo não está funcionando, o trânsito acaba ficando bastante complicado, né? Agora, às 7 horas e 14 minutos, 3 minutos, aqui o trânsito ainda está um pouquinho, dá para amenizar, mas daqui a pouco, 7h30, quando a hora do rush começar, vai ficar bastante complicado. A gente conta com a educação e também com a prevenção dos motoristas, com cuidado deles para não andar muito rápido e também respeitar a faixa de pedestre quando tem a faixa de pedestre, principalmente nas principais avenidas. Não é só aqui na Avenida Altaz Mirim que está acontecendo problema, não. Lá na Avenida Djalma Batista, pelo menos 2 semáforos também estão com problemas, estão apagados. A gente sabe que causa realmente transtorno no trânsito e só durante essa madrugada que começou a chover, até agora, foram registradas mais de 6 ocorrências. Essa ocorrência que você viu um pouquinho antes do nosso comercial com Alex Gomes, lá do Tancredo Neves, é uma delas. Tem também ocorrência no Jorge Teixeira, na rua Iranduba. Tem também na rua 3, na 4ª etapa do Jorge Teixeira. Tem na rua Santa Cecília, bairro Cidade de Deus. Rua Jericó, bairro Nossa Senhora de Fátima. E também tem uma ocorrência, Wilson, de tombamento de árvore, lá na rua T, número 266, no bairro Monte Sião, zona norte de Manaus. A gente também tem visto por aqui muitas ocorrências relacionadas à pauta de energia, principalmente na zona oeste de Manaus. Bairros como Compensa e na zona oeste e também São Jorge ficaram sem energia elétrica durante a madrugada. A zona norte e a zona leste de Manaus também foram bastante afetadas durante essa chuva que atingiu Manaus durante essa madrugada. Muitas pessoas reclamaram que faltou energia e também teve destelhamento de casas e, claro, alagamentos nas ruas. A gente continua aqui mostrando um pouquinho do trânsito para vocês. A complicação, bora virar do outro lado ali, Domingos, mostrar um pouquinho do trânsito e também das pessoas que estão esperando a questão do ônibus, né, do transporte público. E a gente continua por aqui daqui a pouco com mais informações e também durante a sua programação da TV A Crítica no Alô Amazonas ao meio-dia você acompanha todo o estrago que essa chuva que atingiu a capital nessa terça-feira aconteceu durante a cidade. Eu volto com você, Wilson. E a gente já orienta aqui o condutor que vai sair neste momento de casa, muita atenção, em alguns pontos da capital os semáforos não estão funcionando. Nossas equipes continuam percorrendo a cidade, alguns pontos em que os moradores tiveram prejuízos por conta dessa chuva e ao longo aqui da programação a gente vai informando e vai mostrando para você, telespectador. E se você tiver alguma situação dessa, presenciou algum problema causado pela chuva da madrugada de hoje, tira a foto, ou então faz um vídeo e manda para o nosso WhatsApp, que é o 9225-8767 ou coloca na nossa página no Facebook. E a Procuradoria-Geral do Estado abriu seleção para estagiário para preenchimento de 20 vagas e formação de cadastro reserva. Quem tem outros detalhes sobre esse processo é a Amanda Amorim, com quem eu volto a falar agora. Olá, Amanda, quem é que pode participar desse processo seletivo? Olha, Wilson, podem participar todos os estudantes do ensino superior do curso de Direito, viu? E olha só, esse estágio ele tem duração aí de 1 ano, mas esse estudante precisa estar no 5º período, viu? Tem duração de 1 ano, como eu disse, a partir da homologação, mas pode ser prorrogado, dependendo aí do desempenho do candidato. E olha só, todo esse processo seletivo, como você disse, são 20 vagas, né, disponíveis aí. E se o candidato quiser participar, ele precisa se dirigir, viu, à sede da Procuradoria-Geral do Estágio, que fica localizada ali na Praça 14, viu? Para ele se inscrever, é necessário ele levar os seguintes documentos, viu? O documento de identidade, a declaração da matrícula do estudante e também o histórico. E a Procuradoria-Geral do Estado
estado, ela fica aberta, né, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 2 da tarde. E esse estudante, ele ainda vai precisar fazer uma prova, viu, de múltipla escolha, é claro, baseado aí no curso de Direito. Essa prova está prevista para o dia 1º de outubro, né, a partir das 9 horas da manhã, só que o local ainda não foi disponibilizado, viu, pela Procuradoria-Geral do Estado. E olha só, ele pode acessar o site www.pge.am.gov.br. Como eu disse, esse estágio ele tem duração aí de 1 ano e pode ser prorrogado ainda para esse candidato que quer logo se inserir na área de direito. É uma boa oportunidade, viu? E é importante enfatizar que o estudante ele tem direito aí ao benefício do Vale Transporte e o salário está baseado em R$ 868. Para quem está desempregado, com certeza é uma ótima oportunidade. Wilson Lima. Ok, muito obrigado, Amanda. Até daqui a pouco. E projetos voltados para o aprendizado de crianças e adolescentes em áreas como astronomia e até para portadores de síndrome de Down foram criados por jovens amazonenses que agora concorrem ao Prêmio Nacional de Empreendedorismo Social. Este é o LudKids, um aplicativo criado para ajudar pais e professores de crianças com síndrome de Down e outros transtornos relacionados à aprendizagem. São 4 joguinhos que trabalham várias habilidades. A líder da equipe que desenvolveu a ferramenta conta como tudo começou. Primeiramente, a gente queria fazer alguma coisa que fizesse a diferença. Então, não queríamos que fosse um jogo comum para qualquer outra criança. Nós queríamos que fossem jogos para crianças que realmente precisam da prática, precisam melhorar suas habilidades. Então, a gente foi mais centrado para crianças com necessidades especiais. Com o apoio de uma psicopedagoga, a Bianca, de 7 anos, testou a novidade. E com facilidade identificou cores, formas e até letras. A professora explica que autistas como ela costumam gostar de games e o aplicativo é uma ajuda e tanto para envolver esses pequenos. O interessante para ela sempre é o arrasta-dedos, que tem mais facilidade do arrasta-dedo, né? Então, quando você coloca o letramento, você está alfabetizando a sua criança. Quando você vê a criança ela procurando, também você está trabalhando o cognitivo da criança. Então, essa aprendizagem para a criança ela é importante e é interessante, desde que ela tenha um limite de como fazer, cumprir a regrinha do jogo. A Bianca gosta tanto de eletrônicos que pegou nossos equipamentos emprestados. Será que estamos diante de uma futura cinegrafista? Para a Valéria, o mais importante é o progresso que ela e outras crianças podem ter com o uso do aplicativo. A gente já sente isso quando a criança mexe com o jogo. Quando ela brinca com o jogo, quando ela consegue entender o jogo de primeira e consegue melhorar as habilidades dela no jogo, a gente já sente muito isso. É muito gratificante. O prêmio é um a mais. O prêmio do qual ela está falando é nacional e na área de empreendedorismo social. Procura incentivar projetos com relevância para a comunidade. Os vencedores vão ganhar uma ajuda financeira para incrementar ainda mais esses trabalhos. Aqui no Amazonas, além do LudKids, uma outra iniciativa participa da disputa. E nós vamos conhecer agora. Estamos na Escola Municipal Aribaldina Lima Brito. Mas apesar de estarem em sala, esses alunos não estão no horário normal de aula. Eles vieram no contraturno só para aprender astronomia. As monitoras são universitárias apaixonadas pela matéria. Elas vão de graça, de escola em escola, só para despertar o gosto pela ciência. Começou com um grupo de amigos que a gente tinha participado da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, isso no nosso ensino médio. Então a gente chegou para participar da OBA, não tínhamos nenhum conhecimento em astronomia, porque a gente não aprende isso no ensino fundamental, assim. Então a gente pensou em, poxa, eu lá do meu primeiro ano, se eu tivesse alguém que me orientasse, que me ajudasse, que me ensinasse sobre esse assunto, talvez eu tivesse tido um desempenho melhor. Para ensinar astronomia, elas não precisam de muitos recursos. Com desenhos e a participação dos próprios alunos, as jovens conseguem transformar conteúdos complexos em brincadeira. Acho que o projeto, o principal foco dele é mostrar que a astronomia ela não é só uma matéria sozinha. Ela é uma matéria multidisciplinar, porque na astronomia a gente aprende física, a gente aprende matemática, a gente aprende geografia. E poder ensinar isso para crianças que não têm tanto acesso a esse tipo de informação é realmente gratificante. A parte prática é a que mais atrai a meninada. Assim, com bolinhas, eles descobrem, por exemplo, que a Terra é um dos menores planetas do Sistema Solar.
Juan gostou tanto das aulas que já faz planos. Eu tenho curiosidade em ir lá. Eu sonho em... Se tornar astronauta, é isso? Isso. Se tornar um astronauta para pousar na Lua e fazer grandes pesquisas. E na continuação do Manhã no Ar, com conteúdos exclusivos para a internet no aplicativo Acrítica Play, nós vamos conferir se os alunos aprenderam tudo sobre astronomia. A repórter Natália Freire fez um desafio entre eles. Quer saber quem se saiu melhor? É logo mais. E agora a gente vai fazer nossa interação com a Rádio Acrítica FM 93.1, onde estão Márcio Paz Barreto e Micaele Cevalho. Lá para onde vocês moram, faltou energia? Não, lá em casa não faltou energia não, mas vários bairros da cidade a gente tem recebido aqui, Wilson, mensagem dos nossos ouvintes que estão sem energia elétrica até o momento, principalmente na Zona Oeste. Olha, Wilson, na minha casa ficou pior, porque se faltasse energia seria até a gente compreenderia. Agora ficou indo e voltando, era tão rápido que a gente só percebia porque a TV saía de sintonia. Eu acordei muito cedo, acordei por volta das 4 da madrugada e acabei chegando tarde aqui na rádio porque não dava. Tentei sair de casa 2 vezes, a chuva estava tão forte e os ventos que eu voltei com medo de dirigir na escuridão e na chuva. E a energia ficou indo e voltando. Isso aconteceu também em vários bairros da cidade. Tem regiões que ainda agora estão sem energia elétrica. Olha, no Amazonino Mendes continua sem energia elétrica. Até ainda há pouco, por volta das 7h20, a gente recebeu informações dos ouvintes que por lá ainda estava chovendo. E por conta da falta de energia, vem outros transtornos aí. Os semáforos, muitos na cidade, estão desligados. Tem semáforo desligado pela Djalma Batista, tem também ali próximo ao estádio do Coroado e várias regiões da cidade. Você também tem informações, né? Tem vários lugares que ficaram sem energia elétrica por conta da queda de postes. Inclusive, eu acho que você mostrou agora há pouco a queda de postes no Valparaíso, uma situação muito complicada para os moradores. Estão correndo risco lá no local por conta da queda de postes, destelhamento de casas, igrejas, comércios, enfim. Em alguns bairros a cidade não foi afetada, mas em muitos, na Zona Norte, Leste e na Zona Oeste, a situação da chuva causou muitos transtornos. Inclusive, a gente recebeu agora a nota da Eletrobras Distribuição Amazonas falando que houve desligamento, Wilson, em 17 alimentadores, causando interrupções no fornecimento de energia elétrica em alguns pontos da cidade, como Ponta Negra, Compensa, São Jorge, Multirão, Cidade Nova, Jorge Teixeira, Tarumã e outros bairros estão envolvidos também, com equipes verificando e corrigindo os defeitos. Do total, 17 alimentadores afetados com a chuva. 12 já foram restabelecidos, segundo a Eletrobras Distribuição Amazonas. Em nota, a concessionária destaca ainda que as equipes de manutenção da Eletrobras continuam em campo para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas num tempo mais breve possível. A gente conta aqui com a participação do telespectador e do ouvinte para saber se a energia voltou de fato aos locais, aos estabelecimentos comerciais, às residências e principalmente nos semáforos que estavam apagados. Bom, essa nota que você acabou de ler, Márcio, foi uma nota já emitida agora pela manhã, né? Isso. Já justificando a falta de energia durante a madrugada. Só que a gente também teve uma outra situação ontem à noite, né? Que vocês bem relataram aí. E aí eu também... Você tem a nota que foi emitida ontem à noite ou não? Não, eu recebi agora essa da Eletrobras sobre essa situação. Tem uma outra que saiu sobre ontem à noite, dizendo que houve um problema lá na subestação do bairro da Compensa, o que afetou parte da Zona Oeste da capital. E esse foi um dos motivos de os moradores da Zona Oeste ficarem sem o abastecimento de energia elétrica. E a propósito ainda do que aconteceu durante a madrugada da chuva, a gente tem um vídeo que mostra, né, a escuridão, né, do momento em que, olha aí, um colaborador nosso estava vindo aqui para a emissora e para quem está ouvindo agora o rádio, só para entender, está uma escuridão total, não dá para ver nada. A única coisa que o nosso colaborador consegue filmar ali é um ônibus que vai à frente e aí consegue se guiar ali pelo farol do veículo, né? Não tem nenhuma iluminação. A gente está mostrando agora imagens da Avenida Brasil na Zona Oeste e resultado dessa falta de energia de ontem e para complicar o vento e a chuva da madrugada de hoje. Olha só, não dá para ver nada, não tem um poste, não tem um bico de luz
acesa aí, não tem uma lâmpada acesa na Avenida Brasil. Isso foi durante a madrugada e aí a gente tem o reflexo disso também agora pela manhã, porque muitos semáforos estão apagados, inclusive ainda há pouco a gente teve a participação do Danilo, ali da Avenida Grande Circular, também falando sobre esse problema nos semáforos, né, que estão desligados. E aí é preciso que o condutor redobre a atenção, né? A gente tem informação de algum acidente de trânsito ou não? Não, até o momento não, Wilson. Eu estou acompanhando aqui o Manaus Trans e até o momento a orientação é para que o condutor tenha atenção, porque as pistas estão molhadas, escorregadias, tem que ter muita atenção porque os semáforos também, na maior parte da Zona Leste, está apagado. A gente tem informação também na Avenida Brasil, Noel Núteos, de semáforos apagados, e a orientação do Manaus Trans é que o motorista redobre a atenção nesse momento. Graças a Deus, não houve nenhum registro de acidente até o momento, segundo o Twitter do Manaus Trans. Olha, e aqui a gente tem o WhatsApp da rádio, não para de chegar informação, Wilson. A Silmara acabou de informar para a gente que no núcleo 23 da Cidade Nova tem uma telha em cima, caiu em cima de uma casa. Ela disse que parece ser a rua 252. Não sabe de onde veio a telha voando e acabou destruindo mais um telhado na casa. E a gente agradece aos ouvintes, toda hora chega mensagem aqui de algum ponto na cidade que sofreu aí as consequências da chuva. Além da chuva, que outro assunto está bombando aí na rádio? Gasolina, né? Redução da gasolina. Vai diminuir agora o preço da gasolina. Já foram 6 anúncios da Petrobras, né? 6 anúncios com esse que aconteceu ontem, mas, de fato, a pergunta que fica no ar, Wilson, se essa redução vai influenciar no preço final para o consumidor, né? Ontem o anúncio da Petrobras foi de que a gasolina iria baixar na refinaria em 2,5% e o diesel em 2,4%. Só que o que a gente encontra por aí é um preço médio da gasolina de R$ 4,25, né? E aí a população não sente, na verdade, essa redução no preço final, no combustível, né? E aí muitos dos nossos ouvintes já falaram, já mandaram mensagens aqui de áudio falando que não sentem essa redução no preço final. Mas quando há o aumento, é rápido na bomba, né, Micaela? É verdade, olha só. Acho que existem várias situações, né, Wilson? Inclusive o Jornal A Crítica vem com uma matéria também falando sobre isso, e eu vi o economista Wallace Meirelles para entender o que acontece. Por que às vezes a gente anuncia aqui o aumento e de repente lá na bomba é sentido de uma forma muito lenta, e quando a gente anuncia uma redução, o consumidor não percebe na bomba. Ele diz que isso é influenciado por vários fatores. Um deles diz respeito também aos impostos que a gente tem e estaduais. E eu acredito também, Wilson, deixa eu fazer a minha avaliação de leiga e de motorista, que diz muito respeito à situação que a gente vem enfrentando no dia a dia mesmo ali, a posição daquilo em relação ao mês, em relação ao feriado. Eu acho que você deve ter percebido, e quem está em casa e na rádio aí no caminho do trabalho ouvindo a gente, que na semana passada, como a gente tinha um feriado, os postos foram todos a R$ 4,25. Você não encontrava gasolina mais barata do que isso. Estava muito difícil encontrar. Acabou o feriadão. Ontem eu já comecei a encontrar aí gasolina a R$ 3,85, a R$ 3,90, a R$ 4,00. Ou seja, a gente começa a entender que isso também influencia o preço lá no final, na bomba, que é o que a gente sente aqui. Na verdade, a Petrobras deu início no dia 30 de junho a essa nova maneira de dar valor aos combustíveis, né? Fazendo toda uma avaliação. Isso acontece pelo menos 2 vezes ao mês e por isso agora o consumidor começa a perceber que existe essa variação. Poxa, mas eu não entendo por que uma hora aumenta e uma hora diminui. Porque ela está fazendo isso com muito mais frequência para que atualize esses preços na bomba, tanto quando for necessário aumentar, quanto for necessário diminuir também. Mas eu acredito que a redução ainda não está funcionando muito, né? Essa revisão de preço da Petrobras é por conta da concorrência, né? A concorrência de acompanhar as condições do mercado e enfrentar, né, esse mercado internacional que é voraz, né? Aí além, como a Micaela falou, além dos tributos, né, estaduais, ICMS, tem as legislações diferenciadas de cada estado. Existe aí um ponto que você já está acostumado, a população já está acostumada a saber, que são um grupo de distribuidores, né, que conseguem manobrar os preços e aí impede que o consumidor sinta essa diferenciação no preço final na bomba de combustível. Agora, para você e para o telespectador, nosso ouvinte, entender como é que funciona aí o preço da gasolina, como é que é formado o preço da gasolina, é o seguinte: 27% é o custo de operação da empresa para produzir o combustível,
27%. 18% são impostos da União, ou seja, PIS, COFINS e outros tributos. 30% impostos estaduais, ICMS e outros. 12% é o custo do etanol, que é adicionado à gasolina, né? E 13% referente à distribuição e revendedores. Ou seja, de tudo isso, você somar todos esses percentuais, você tem 100% aí do preço da gasolina. Bom, o consumidor tem reclamado muito, porque ele diz que não consegue mais se organizar para o mês, ter aquele valor disponível para a gasolina como ele tinha antes, fazendo esse planejamento. E reclama também que está na hora do governo não só taxar, mas também fiscalizar com mais rigor. Obrigado, Micaele. Muito obrigado, Márcio. Até amanhã. Até amanhã, Wilson. Até amanhã, Wilson. Vamos continuar falando dos prejuízos que a chuva causou na madrugada de hoje. Estou recebendo aqui um vídeo de uma situação lá da Avenida Timbiras, na Cidade Nova, né, na zona norte da capital, de um fio de alta tensão que se rompeu, né, com aquela chuva e também com o forte vento da madrugada. E esse fio está tocando o chão. Olha só que impressionante. Como está molhada a pista, ele está gerando curto-circuito o tempo todo. Então, atenção Manaus Ambiental. Atenção a Manaus Ambiental. Manaus Ambiental não, Amazonas Energia. Perdão, Amazonas Energia. Atenção, Amazonas Energia. Olha essa situação na Avenida Timbiras, é ali nas proximidades do Cruzeiro, na Cidade Nova. A situação oferece risco aos moradores, oferecem risco aos condutores, a quem trafega por ali. Há um risco muito grande de acidente, de incêndio nessa área. Então, atenção, concessionária de energia elétrica, atenção, Amazonas Eletrobras. Né? Olha só a situação, o fogo, o medo, né, das pessoas trafegarem por aí, principalmente pedestre, né, de passarem ali pela calçada. Está molhada a pista, em alguns pontos da capital ainda continua chovendo e isso representa risco, isso compromete também o abastecimento de energia elétrica naquela área. Então aqui a gente volta a fazer um alerta, né, aos condutores e aos moradores, muita atenção, muito cuidado ao passar por essa área onde há esse fio de alta tensão tocando no chão e provocando esse fogo, né, provocando esse curto-circuito, consequentemente gerando aí esse fogo. E a gente faz um apelo aqui à Eletrobras Amazonas Energia, né, que dê a manutenção necessária, que vá lá, desligue a fiação, senão o pior pode acontecer. São 7h36. Atenção, você que ligou a televisão neste momento, nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Confira. Cabo do Exército é morto com um tiro na cabeça após suposta abordagem policial no Tancredo Neves. Kennedy Evangelista, de 21 anos, voltava de uma festa de carona em uma moto. Jovem de 23 anos que estava desaparecida desde a semana passada é deixada desorientada próximo ao terminal de ônibus da Cachoeirinha. Ela diz ter sido sequestrada por alguém que se passava por mototaxista e sofreu abusos sexuais. Polícia apresenta a mulher que participou do assassinato do cabeleireiro João Felipe de Oliveira Martins. Jéssica Alves afirma que receberia R$500 para facilitar a entrada do pistoleiro Diego Araújo, o coqueirinho, no salão. Na tarde dessa segunda-feira, Diego foi preso no município do Careiro da Várzea. Cacique, líder da comunidade Parque das Tribos, é esfaqueado. O motivo seria o descontentamento de um grupo em pagar taxas cobradas na comunidade. Moradores do bairro Presidente Vargas, antiga Matinha, na Zona Oeste, reclamam do processo de desapropriação que estão sofrendo. A área que ocupam vai servir ao Prosamin, mas eles dizem que, além de serem retirados sem aviso, não estão recebendo a devida indenização. E atenção que agora eu tenho um recado para você que quer se profissionalizar. A FIAN está oferecendo nos dias 19, 20 e 21 de setembro um curso sobre a reforma trabalhista, Lei 13.429 de 2017. Não perca esta oportunidade de se atualizar sobre o sindicato e o novo perfil, como ficam os novos contratos de trabalho, nova compreensão dos institutos trabalhistas, o fim do contrato de trabalhos e as ações trabalhistas. Não perca esta grande oportunidade de ficar atualizado. Ligue agora para a FIAN e garanta já sua vaga. 32 33 10 13, 32 33 53 95 ou 32 33 16 19.
E depois do intervalo comercial tem as notícias do esporte e vamos continuar falando dos estragos causados pela chuva que caiu durante a madrugada de hoje. É um instante só.